Para você que está chegando junto com a gente aqui no canal de notícias, sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos aqui para tratar das novidades relacionadas à revisão da vida toda ou à revisão da vida inteira. Você vai ficar sabendo o que mudou, se tem novidade e as informações mais importantes relacionadas a essa revisão que muita gente busca para reverter várias situações relacionadas ao INSS. Bora entender um pouquinho mais sobre os seus direitos? Então se inscreve aí, ativa o sininho, senta o dedo no like e vem junto. Bom, para começar nós vamos tratar sobre o que é a revisão da vida toda ou a revisão da vida inteira. A Lei 9.876 de 99 vigorava a redação originária do artigo 29 da Lei 8.213 de 91, prevendo que o salário de benefício consistia em uma média aritmética simples dos 36 últimos salários de contribuições apurados em um período não superior a 48 meses. O artigo 29 diz: o salário de benefício consiste na média aritmética simples de todos os últimos salários de contribuição dos meses imediatamente anteriores ao afastamento da atividade ou da data de entrada do requerimento, até o máximo de 36 apurados em um período não superior a 48 meses. Isso aí que diz o artigo 29. A partir da Lei 9.876 de 99, o artigo 29 da Lei 8.213 de 91 passou a ter a nova redação, prevendo que o salário de benefício consistiria em uma média aritmética simples dos 80 maiores salários de contribuições do PBC. O artigo 29 diz o seguinte: com as mudanças para o benefício de que trata as alíneas B e C do inciso 1 do artigo 18, na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todos os períodos contributivos, multiplicados pelo fator previdenciário. Segundo ponto, para os benefícios que tratam as alíneas A, D, I, E também H do inciso 1 do artigo 18, na média aritmética simples dos maiores salários de contribuições correspondente a 80% de todo o período contributivo. Ocorre que a mesma lei previu no artigo 3º uma regra de transição, na qual os filiados até a sua entrada em vigência em 28 de novembro de 99 teriam sua média dos 80 maiores salários de contribuições, calculados apenas com salários a partir de do mês 7 de 1994. Presta atenção no artigo 3º. Para o segurado filiado à Previdência Social até o dia anterior à data de publicação dessa lei, que vier a cumprir as condições exigidas para a concessão do benefício de regime geral da Previdência Social, no cálculo aí do salário de benefício será considerado a média aritmética simples dos maiores salários de contribuição, correspondente a, no mínimo, 80% de todo o período contributivo decorrido desde a competência de julho de 94, observado o disposto nos incisos 1 e 2 do caput do artigo 29 da Lei 8.213 de 1991, com a redação dada por esta lei. Ocorre que, muitas vezes, o segurado havia vertido contribuições antes de julho de 94 que, se considerados no cálculo, elevariam, ou seja, aumentariam a média, este tratamento desvantajoso em sede de regra de transição, gestou, ou seja, deu direito à revisão da vida toda. É o primeiro ponto que você precisa ficar ligado, é conhecer para saber o que você vai buscar. Quem tem direito a essa revisão? Vamos lá. Tem direito à revisão da vida toda os segurados que receberam ou tenham recebido benefícios previdenciários calculados com base no artigo 3º da Lei 9.876 de 1999 e que tenham contribuições previdenciárias anteriores a julho de 94. O foco deve estar naqueles segurados que tenham as maiores contribuições anteriores a este marco,
pois rompendo a barreira inicial do período básico de cálculo, em julho de 94, teriam a média de contribuições, ou seja, salário de benefício, maior do que os apurados conforme a regra geral vigente. Basicamente, apenas benefícios pré-reforma são aptos de serem calculados pela vida toda, uma vez que a SC 103 de 2019 alterou as regras de cálculos anteriores à data de início do benefício, precisa ser igual ou superior a 29 de novembro de 99, data da entrada em vigor da Lei 9.876 de 99. Apenas cálculos que possam, nesse caso, possuam salários de contribuições antes de julho de 94 podem ser calculados pela vida toda, ok, pessoal? É importante ressaltar que os cálculos demonstram que a menor parte do segurado terá vantagem financeira com o cálculo da revisão da vida toda. Isso porque, normalmente, os trabalhadores vão evoluindo financeiramente com o desenvolvimento de suas carreiras. E a revisão da vida toda visa exatamente trazer para o cálculo os salários de contribuições dos primeiros anos de vida profissional, o que contraria a lógica da evolução profissional e remuneratória. Ainda assim, são muitos os casos de desvantagem com a revisão, como os exemplos de segurados com expressivas contribuições anteriores a julho de 94 e de que, nesse caso, tem aí as aposentadorias programadas que tiveram a aplicação do divisor mínimo no cálculo, sendo que a revisão da vida toda não será aplicado esse divisor, conforme a gente vai explicar mais à frente no conteúdo de hoje. Quais os fundamentos da revisão da vida toda? Vamos lá. Regras transitórias são uma das ferramentas de caráter protetivo do direito previdenciário, ou seja, a única razão para a sua existência é a proteção daqueles que possuíam uma expectativa legítima sob o manto de regras anteriores que estão sob o processo de modificação legislativa, conforme asseverou o ministro Napoleão Nunes Maia, relator do tema 999 do STJ. A regra transitória deve ser vista em seu caráter protetivo, como é típico do direito previdenciário. O propósito do artigo 3º da Lei 9.876, de 99, e seus parágrafos foi estabelecer regras de transição que garantisse que o segurado não fosse atingido de forma abrupta por regras mais rígidas de cálculos de benefícios. Ainda assevera o ministro que não se harmoniza com o direito previdenciário admitir que, tendo o segurado recolhido menores contribuições antes, ou melhor, recolhido melhores contribuições antes de julho de 94, tais pagamentos sejam simplesmente descartados no momento da concessão de seu benefício, sem análise às consequências da medida na apuração do seu valor do benefício, sob pena de infringência ao princípio da contrapartida. É certo que o sistema de previdência social é regido pelo princípio contributivo, decorrendo de tal princípio a consequência de haver necessariamente uma relação entre custeio e benefício, não se afigurando razoável que o segurado realize contribuições e não possam se utilizar delas na hora do cálculo do seu benefício. Assim, considerando o direito do segurado a receber o benefício mais vantajoso, o mesmo possui direito a optar pela aplicação da regra mais vantajosa de cálculo vigente no momento da implementação dos requisitos para a concessão do seu benefício, ok? Preste atenção aí que tem mais coisas importantes relacionadas a essa situação. Existe jurisprudência para a revisão da vida toda? Claro que sim. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar um tema, o 999, em julgamento realizado em 11 de dezembro de 2019, fixou a seguinte tese. Preste atenção. Aplica-se a regra definitiva prevista no artigo 29, inciso 1 e 2 da Lei 8.213 de 91, na apuração do salário de benefício, quando mais favorável do que a regra de transição
contida no artigo 3º da Lei 9.876, de 99, aos segurados que ingressaram no regime geral da Previdência Social até o dia anterior à publicação da Lei 9.876, de 1999. Nesse sentido, a revisão da vida toda foi julgada pelo rito dos recursos repetitivos. Isso significa dizer que a mesma terá de ser seguida por todas as instâncias judiciárias do país. A previsão é do artigo 927, inciso 3º do CPC, que estabelece que juízes e tribunais observarão os acórdãos proferidos em recursos extraordinários e especiais repetitivos. Caso um juiz ou tribunal não siga a orientação do precedente vinculante, o recurso contra a decisão poderá, inclusive, ser provido de forma monocrática na instância superior ou, no caso de recursos especiais extraordinários, sequer subir para os tribunais superiores. Portanto, a decisão do STJ no tema 999 deverá ser seguida para todos os órgãos do Poder Judiciário daqui para frente. Seguindo aí com o conteúdo de hoje, o divisor mínimo é afastado pela revisão da vida toda. Vamos lá. O divisor mínimo é uma regra expressamente prevista no 2º e 3º artigo da Lei 9.876, de 99, que trata justamente da regra de transição de cálculo do salário de benefício na referida lei. Nesse sentido, observe que o comando normativo do divisor mínimo refere-se expressamente à regra de cálculo da média dos 80 maiores salários de contribuições desde julho de 94. O artigo 3º, para o segurado filiado à Previdência Social até o dia anterior à data de publicação dessa lei, que vier a cumprir as condições exigidas para a concessão dos benefícios do regime geral da Previdência Social, no cálculo do salário de benefício será considerado a média aritmética simples dos maiores salários de contribuição, correspondente a, no mínimo, 80% de todo o período contributivo decorrido desde a competência de julho de 94, observado o disposto nos incisos 1 e 2 do caput do artigo 29 da Lei 8.213 de 1991, com a redação dada por essa lei. Segundo caso, no caso das aposentadorias de que se trata as alíneas B, C, D, nesse caso aí, do inciso 1º do artigo 18, o divisor considerado no cálculo da média que se refere ao caput 1, não poderá ser inferior a 60% desse período decorrido da competência de julho de 94 até a data de início do benefício, limitado a 100% de todo o período contributivo. Nesse sentido, considerando que a revisão da vida toda objetiva a aplicar a regra definitiva do artigo 29 da Lei 8.213 de 91, seria ilógico aplicar a regra do divisor mínimo, aliado ao fato de que ele se atrela ao denominador da média a, no mínimo, 60% do número de meses, nesse caso de julho de 94 até a DIB, de sorte que seria ainda mais prejudicial a você segurado se aplicado por analogia, isso mesmo, por analogia à regra permanente. Assim, no caso da revisão da vida toda, o divisor mínimo também é afastado do cálculo da média dos salários de contribuição, sendo mais uma das vantagens dessa tese. Salários de contribuição são atualizados somente a partir de outubro de 64. Muita gente não sabe sobre essa informação. Então vamos lá. É importante ressaltar que nos cálculos previdenciários, os salários de contribuição são atualizados monetariamente somente a partir de outubro de 64. Mas por quê? Vamos lá. A partir da lei, no caso, 6.423 de 1977, a correção monetária oriunda de qualquer disposição legal ou o negócio jurídico deveria se dar pela ORTN, Obrigação Reajustável do Tesouro Nacional, sendo que essa lei previa
que qualquer outro índice previsto em leis anteriores ficaria substituído pela ORTN. Ocorre que a ORTN instituída pela Lei 4.357 de 1964, teve seu primeiro índice divulgado em tese em outubro de 64, ocasionando uma ausência de índices aplicáveis no período anterior a essa data. Portanto, em virtude dessa disposição legal, os salários de contribuições anteriores a outubro de 64 carecem de um índice de correção monetária aplicáveis, ok? Como fazer um cálculo da vida toda no sistema do PREV de maneira correta? Vamos lá. Para fazermos um cálculo confiável da revisão da vida toda, devemos levar em conta algumas premissas básicas. A primeira é de que os vínculos contributivos lançados no sistema sejam os mesmos do período reconhecido no momento da concessão do seu benefício. Eis que, se forem considerados períodos ou salários de contribuições desconsiderados no cálculo do INSS, a demanda não será apenas da revisão da vida toda e haverá cumulação com outra revisão para reconhecer esse vínculo / salário. As demais, conforme vimos anteriormente, não se pode simplesmente confiar em todas as informações do CNIS para concluir o cálculo, porque os dados do salário de contribuição só passaram a compor o extrato da CNIS a partir de 1982 e, mesmo assim, erros e omissões são bastante comuns. O CNIS possui dados do vínculo empregatício somente a partir de 1976. Relação dos salários de contribuições a partir de 1982 e de contribuições individuais, facultativas e domésticas somente a partir de 1985. Além disso, entre 1973 e 1984, para contribuintes individuais, facultativos e domésticos, caso não tenham em mãos os carnês de contribuições, precisarão pesquisar as respectivas microfichas para comprovar as contribuições do período. Assim, quanto a mais antiga for a contribuição ou complexo o processo de deferimento, poderá aumentar muito o trabalho braçal do advogado, muitas vezes tendo que lançar manualmente as contribuições que serão concedidas somente após minuciosa pesquisa no processo administrativo de concessão do benefício a qual se, em caso, está revisando. Outro sim, quando o INSS reconhece um vínculo e ele não possui salário de contribuições conhecido. O mesmo irá considerar como salário mínimo no período respaldado pelo inciso 3º do artigo 24 da Instrução Normativa 77 de 2015. Terceiro ponto, quando inexistir salário de contribuição em alguma competência da CNIS referente ao PBC e o filiado, nesse caso, apresentar documentação comprobatória, deverá ser promovida a atualização da informação na base de dados do CNIS, antes da efetivação do cálculo, observando a regularização do cadastro. Na impossibilidade de comprovação da comprovação do salário de contribuição de alguma competência, deverá ser considerada, no caso aí, o valor do salário mínimo vigente daquela época. Assim, preencher com o salário mínimo os períodos de vínculo sem informação na CNIS é respaldado pelo inciso 3º do artigo 24 da Instrução Normativa 77 de 2015, mas isso não é a mesma coisa a se fazer para um cálculo judicial de revisão. É prático, mas não é a melhor opção, justamente porque a base da teoria da revisão da vida toda é valorizar os maiores salários de contribuição anteriores a julho de 94, devendo o advogado diligenciar o real salário de contribuição vertido pelo segurado e postular o seu reconhecimento. Assim, elencamos os passos mais importantes para a realização de um cálculo confiável. Edite a data do cálculo para a data de início do benefício a que se pretende revisar. Assim, o sistema utilizará os mesmos parâmetros de cálculo de benefício em revisão.
é necessário conferir, adicionar e, nesse caso aí, ou editar todos os períodos reconhecidos administrativamente na lei de cada vínculo contributivo do sistema. Quando for o caso, também classificar como especial, rural ou tempo de professor no campo, tipo de atividade, pois nem sempre consta no CNIS essas informações e seus respectivos indicadores para que o sistema possa fazer isso automaticamente. Todos os salários de contribuição deverão ser lançados no vínculo contributivo. Caso o sistema não reconheça, ou melhor, não receba as informações de contribuições, ele irá ignorar, nesse caso, na hora do cálculo, o que poderá gerar uma média diferente da efetiva, no caso aí, efetivamente, da sua dívida, ou melhor, da efetividade devida. Importante lançar ou editar manualmente contribuições que não apareçam ou estejam erradas no CNIS. Então você tem que corrigir a situação do seu CNIS para poder fazer o pedido. Ocorre decadência na revisão da vida toda? Conforme o texto exclusivo sobre o tema, descrito pelo Dr. Yoshiaki Yamamoto, até decisão do contrário, tudo indica que ocorre prescrição e decadência na revisão da vida toda. A princípio, o julgamento do tema 999 do STJ deixou estabelecido na emenda do julgamento que a revisão seria possível respeitados os prazos prescricionais e decadenciais, ou seja, a revisão da vida toda tem prazo decadencial. É claro que este foi dito em um obter dictum, ou seja, não desempenhou papel fundamental na argumentação que conduziu o STJ ao entendimento final acerca do mérito da revisão da vida toda. E com base na doutrina de precedentes, poderia-se dizer que não tem eficácia vinculante. Prova disso é que, no voto do relator, seguido por unanimidade, a questão não foi enfrentada em nenhum momento, apenas constando na emenda do julgamento. Por outro lado, infelizmente, a jurisprudência do STJ vem caminhando para erigir o equilíbrio financeiro e atuarial como argumento central no debate sobre prazos decadenciais aplicáveis aos benefícios previdenciários, conforme recentes julgamentos do tema repetitivo 966 e 975, que tratavam, respectivamente, do direito ao melhor benefício e se a decadência incide sobre as questões não analisadas expressamente pelo INSS. Portanto, como o atual panorama de jurisprudência do STJ e os indícios deixados do julgamento da revisão da vida toda, o prazo decadencial de 10 anos se aplicaria também na revisão da vida toda. De sorte que os colegas previdenciaristas devem ter cautela no momento da análise que antecede ao ajuizamento de eventual ação revisional. Dica: o prazo decadencial tem seu início a partir do momento que o segurado recebe a primeira parcela do benefício. Data esta que não se confunde com a DIB, que é a data de início do benefício em si, e não do recebimento do benefício. Ou seja, para você correr atrás da revisão da vida toda, o seu pagamento, o prazo do que se você recebeu o primeiro pagamento, não pode ter completado ainda 10 anos, ok? Agora que você já sabe tudo, já tem todas as informações atualizadas, senta o dedo no like, deixe seu comentário, se inscreve no canal, compartilha, ativa o sininho e vem junto. Daqui a pouco eu volto com mais informações relacionadas aos seus direitos aqui no canal de notícias.